Bom dia, bom dia. Tentando me conectar aqui com o YouTube e o Instagram. Vamos lá. Vamos começar aí mais uma live. Será que estão me ouvindo? Bom dia, Raquel. Bom dia, Gislene Kellen. Gislene Kellen é do programa, né? Jéssica, vocês estão me ouvindo bem? Só confirmem aí pra mim se minha voz tá tudo bem, por favor, tanto no YouTube aqui quanto no Instagram. Estão ouvindo bem minha voz? Olá, Márcio Milianesmo. Aê, isso aí. Estão ouvindo? Bom dia, estão ouvindo, né? Porque senão já estariam reclamando. Sim. É isso aí. Então vamos lá. Vamos começar aí mais uma live super importante. Pensa, eu tô transmitindo aqui ao vivo, pessoal, pro YouTube e pro Instagram, tá? Então eu vou ficar olhando aqui para duas câmeras ao mesmo tempo. Então, assim, uma live super importante, que eu quero que vocês comecem a entender a relação enorme que existe entre o consumo de glúten, entre as doenças que envolvem o cérebro, como a ansiedade, como a depressão, né, como a enxaqueca, a relação entre o intestino e as doenças que envolvem o trato digestivo, tá? Então, é muito comum, quem tem enxaqueca também tem ansiedade, tem depressão, tem toque, tem pânico ou uma mistura delas. Vocês viram a Rose ontem, no depoimento de ontem, né, falando exatamente isso. E além disso, a grande maioria das pessoas com enxaqueca sofrem de problemas como má digestão, como intolerância, como uma alergia a um determinado alimento, refluxo, gastrite, intestino preso e às vezes até doenças mais graves, né, do sistema digestivo, como a síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn, por exemplo. E o glúten, ele tem uma parcela, né, de responsabilidade nessa relação. Então, o que eu vou falar hoje é sério e você precisa começar a entender a relação de tudo isso. Porque apesar de tudo isso, existe saída, né? Quem está acompanhando a Semana Vencendo a Enxaqueca, e aí eu faço um convite para quem ainda não assistiu o vídeo 1, o vídeo 2, que o vídeo 1 saiu na segunda-feira, o vídeo 2 saiu na quarta, ontem, e o vídeo 3 vai sair amanhã. Eu também vou falar um pouco desse assunto aqui no vídeo 3, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, que essa live, ela é um conteúdo complementar dos vídeos da série da Semana Vencendo a Enxaqueca. Então, se você ainda não assistiu, você está perdendo tempo, porque a série sai do ar, ela é gratuita, online, mas ela sai do ar no domingo, tá? Ela vai ficar no ar, os vídeos vão ficar no ar até domingo, tá? O vídeo 1, eu apresento os conceitos da enxaqueca, por que você tem enxaqueca, quais são os mecanismos que causam a enxaqueca, os erros que você comete, que eu também cometi e que prejudicam o tratamento. O vídeo 2, ele é o passo a passo que fez com que eu vencesse a enxaqueca, mas assim, é um plano, né, para você começar a executar, começar as suas mudanças de hábitos para atuar nas causas da enxaqueca. E o vídeo 3, ele é um vídeo muito bacana que vai sair amanhã, respondendo algumas dúvidas, né? A grande maioria das dúvidas que foram sendo colocadas aí ao longo da semana, eu respondo no vídeo 3, então assim, o vídeo 3 ficou com uma pegada bem prática, tá? E vai ser colocado amanhã no ar, tá? E o vídeo 4, ele entra na segunda-feira. Esse é o mais importante de todos, porque é o dia da abertura das inscrições da próxima turma do programa Vencendo a Enxaqueca em grupo, para quem quer estender todo esse conhecimento com o meu acompanhamento, com o meu apoio. Então, para quem
quiser fazer parte da próxima turma de mulheres e de homens que queiram unir forças aí em grupo para alcançarem esses resultados aí bem acima da média do que todo mundo vê, tá? Então, para você assistir os vídeos da semana, é só você entrar aqui no link que tá na bio do perfil do Instagram. O que é a bio do perfil? Sabe quando tem a minha fotinho lá redondo? Você vai ver que embaixo tem um link. Você vai clicar nesse link e você vai se inscrever lá para assistir os vídeos da semana. Ou então, você que está assistindo aqui pelo YouTube, é só entrar vencendoaenxaqueca.com.br, que vai ter lá no primeiro banner do site um link para você fazer a inscrição e assistir os vídeos. Então vamos lá, pessoal. Você está me acompanhando aqui, você já sabe que a enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico, né, que envolve várias substâncias, mas assim, hormônios, neurotransmissores, peptídeos, enfim. A gente precisa entender da onde vem esse desequilíbrio. Quem que fabrica essas substâncias que estão em desequilíbrio no nosso cérebro que causam enxaqueca? Então vamos começar. No intestino. 90% dos hormônios e dos neurotransmissores, eles são produzidos no nosso intestino. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui, a grande maioria, não sabia que essas substâncias eram produzidas no intestino. Quem não sabia, escreve não. Eu quero saber aqui, ao vivo no YouTube e ao vivo no Instagram. Você sabia que 90% dos hormônios e neurotransmissores são produzidos no intestino? Você sabia que 95% da serotonina é fabricada no intestino? Pois é. Então, isso é uma coisa que precisa ser falada, precisa ser entendida. E isso não é algo novo, não. Quem falar, isso aqui a Daniela tá viajando, é uma bobagem. Hipócrates, que é o pai da medicina, tá? Ele disse isso há mais de 2000 anos atrás. Ele falou a seguinte frase: todas as doenças começam no intestino. Vocês conheciam essa frase do Hipócrates? Escreve aqui não, porque eu tenho certeza que vocês não conheciam. Eu quero saber. Então, hoje, o que a gente vai discutir aqui é essa relação da enxaqueca com as doenças como a ansiedade, a depressão, o pânico e as doenças do aparelho digestivo. E como que o glúten entra nessa brincadeira para ferrar mais ainda, né? Então, pessoal, vamos lá. O nosso intestino, ele tem cerca de 100 milhões de neurônios. Olha isso, 100 milhões de neurônios. Ele só perde para o nosso cérebro em número de neurônios. Então, não é à toa que o intestino, ele já é conhecido agora como o nosso segundo cérebro. O intestino é ele que determina as nossas emoções. É o intestino que determina o nosso estado mental. E isso eu não preciso explicar muito cientificamente para vocês entenderem. Fica uns dias, 3, 4, 5 dias com o intestino preso, para você sentir o teu humor indo lá para baixo, né? Você vai ficar extremamente mal-humorada, você vai ficar irritadíssima, né? Com a sua irritabilidade lá em cima. Então, não acontece isso por acaso. É lá no intestino também que a gente tem 80% da nossa imunidade, né? Imunidade, 80% dela está no nosso intestino. Então, o intestino, além de 95% da serotonina, o intestino ele fabrica e utiliza mais de 30 neurotransmissores. E são esses, olha só o que eu vou falar para vocês. Eu quero saber se vocês já ouviram isso. São esses mesmos neurotransmissores que são necessários para a passagem dos alimentos pelo intestino
que são responsáveis pela nossa digestão. Então, olha como existe sim uma conexão entre a enxaqueca, entre o cérebro e o intestino e a digestão. Os mesmos, né? O intestino fabrica mais de 30 neurotransmissores que também, além de estarem em desequilíbrio causando enxaqueca, são os responsáveis pela passagem dos alimentos pelo intestino. Então, é por isso que esses mesmos neurônios, esses mesmos neurotransmissores, em conjunto com os do cérebro, eles fazem essa rede neurológica, essa rede neural, responsável pela conexão entre o bem-estar emocional e o bem-estar físico. E também, óbvio, o mal-estar, né? Então, se o teu cérebro não tá legal, se o teu intestino não tá legal, você não vai ter bem-estar físico e nem bem-estar emocional. Alguém já tinha falado isso pra você? Escreve aí pra mim, sim ou não. Tem um artigo que o Dr. Alexandre Feldman escreveu no site Medicina do Estilo de Vida, que ele fala, né? A quase totalidade de quem sofre de doenças crônicas que envolvem o cérebro. Então, o que é uma doença crônica que envolve o cérebro? Enxaqueca, depressão, ansiedade, esquizofrenia, autismo. Também vai sofrer de algum problema no sistema digestivo. Pode ser uma doença de maior grau, pode ser uma doença de menor grau. Então, geralmente, as mais comuns, constipação intestinal, né? Gastrite, refluxo, né? Essas são as mais comuns que acometem as pessoas que têm enxaqueca. Aí começa as mais... A cinetose também é muito comum. A cinetose é quando a gente anda, por exemplo, de carro, de ônibus e você vomita, você passa mal, tá? Essa é a cinetose, tá legal? E aí vão doenças mais graves também, como a síndrome do intestino irritável, a colite, né? Uma intolerância, uma alergia alimentar, tá? Então, para vocês, de novo, entenderem essa conexão, quem nunca, por exemplo, vamos fazer uma pergunta aqui agora para vocês. Quem nunca numa situação de emoção, ou de medo, ou de estresse, não sentiu aquele frio na barriga? Quem nunca sentiu uma diarreia, às vezes? Né? A pessoa passa por um estado emocional crítico, assim, uma coisa, um estresse, um medo, tem diarreia. Eu, por exemplo, quando isso acontece comigo, eu tenho constipação. O meu intestino para de funcionar, é o contrário. Mas para vocês entenderem, né, a relação. Escrevam aí pra mim se isso já aconteceu aí com vocês. Né? Essa relação de você... Né? A hora que a gente sente aquele pavor, aquele medo, aquele estresse, vem aquele gelo, daí a pouco a gente tem uma resposta do nosso intestino. Por quê? Porque eles são praticamente a mesma coisa, né? Cérebro e intestino estão absolutamente conectados, tá? E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então vamos lá. O intestino, eu queria falar para vocês aqui que ele é o maestro, né, do corpo. E aí outro dia eu estava conversando com a doutora Ana Marta, que é uma médica, ela é como que ela... Ai, esqueci a especialidade dela agora, mas ela faz... ela é cirurgiã, né, dessa parte gástrica. E aí ela falou assim, eu perguntei pra ela, né, falei, eu posso chamar o intestino de maestro? Aí ela falou assim, olha, a melhor forma de você chamar o intestino é de porteiro, né? Porque é ele que autoriza ou não autoriza o que vai entrar na corrente sanguínea. E eu falava de maestro, né? Então agora eu vou mudar em homenagem aí à doutora Ana Marta, que eu tava conversando com ela, eu fiz uma entrevista, gravei uma entrevista com ela que logo vai pro ar.
no canal do YouTube e aqui no IGTV também. Então ela falou, Daniela, o intestino é o porteiro. Então eu vou explicar essa questão da importância do intestino. Então vamos lá. Quando a gente come alguma coisa, isso vai ser feita a digestão no nosso estômago. Então o estômago, ele quebra, né? Ele quebra as substâncias da nossa comida em micronutrientes. Pensa assim, por exemplo, a proteína. A proteína, ela é uma cadeia de aminoácidos. Então, pensa num colar de pérolas, né? A proteína é o colar de pérolas inteiro. Quando a gente come um pedaço de carne, vem o ácido clorídrico, né? Então o nosso estômago tem uma acidez grande, né? Grande mesmo. É um ambiente bem ácido, deveria ser um ambiente bem ácido o nosso estômago. E aí o que acontece? O ácido quebra esse colar de pérolas em várias pérolas, né? Ele destrói ali, então ficam os aminoácidos para serem absorvidos lá no intestino. Então é isso que acontece no nosso estômago, a quebra de substâncias para essas pérolazinhas serem absorvidas pelo nosso intestino ou não. O intestino, ele tem uma parede permeável, né? Ele é uma membrana seletiva. Então por isso que ela fala do porteiro, porque é o intestino que vai falar. Pensa assim, que são micro buraquinhos que tem lá no intestino, como se fosse uma peneira, mas uma peneira extremamente fina, Então, é o intestino que fala, olha, isso aqui tá certo, eu vou absorver e vai entrar na corrente sanguínea. Isso aqui não tá certo, eu não vou deixar entrar, isso aqui vai virar cocô. É o intestino que fala isso. Então, se a tua digestão não estiver funcionando bem, se o teu intestino não estiver funcionando bem, não adianta você comer o melhor alimento, a melhor carne, aquela carne do bicho criado solto na graminha dos morros da Suíça, que são as freiras virgens que tomam conta daquela vaquinha. Não adianta você ir na feira de orgânicos e comprar só orgânico, né, um prato hiper colorido, se o teu estômago não está fazendo a digestão correta, não está quebrando essas substâncias de forma correta, e se o seu intestino não está absorvendo, vai embora pro cocô. A pior carne, a melhor carne, os melhores legumes, os piores legumes vão virar cocô se o teu estômago não tem uma boa acidez e seu intestino não está funcionando bem. Tá? Não vai adiantar nada. E como é que a gente faz, né, para entender se o nosso intestino está funcionando bem ou não? Aí entra o papel da nossa flora intestinal, né? A nossa flora intestinal. Quem já ouviu falar de flora intestinal aqui? Digita número 1. Quem nunca ouviu falar de flora intestinal, digita número 2. Quero saber. A nossa flora, ela é composta por inúmeras bactérias. E imagina, são centenas de famílias de bactérias. Centenas. Uma família já dá trabalho, né? Uma família já dá trabalho. Imagina 800 famílias de bactérias, todas juntas convivendo no mesmo lugar. Então, o intestino precisa estar com uma harmonia dessa flora. O que é uma harmonia dessa flora? Existem bactérias que são boas, né? Que vão ajudar na imunidade, que vão ajudar você a dormir bem, que vão deixar você bem-humorada, que vão deixar você disposta, né? Com uma boa saúde mental, uma boa digestão. Então, isso é uma boa flora intestinal. Ela está em simbiose. Tem muito mais famílias de bactérias boas do que famílias de bactérias ruins. O que acontece ao longo do tempo, ao longo da nossa vida? Essas colônias, elas vão envelhecendo, elas vão sendo agredidas. Por quê? Porque a gente come um monte de coisa com aditivo químico, a gente come um monte de coisa refinada, com açúcar refinado, com farinha
refinada, que vai agredindo o intestino, porque o nosso intestino não foi projetado para comer açúcar, né? Coisa muito refinada, muito moída. Isso vai machucando a parede do intestino. As farinhas machucam a parede do intestino. Os antibióticos que a gente vai tomando ao longo da vida, o antibiótico ele mata a bactéria ruim que está deixando a gente doente, mas ele mata a bactéria boa que também ajuda na nossa saúde. O antibiótico vem e... Então, é isso que acontece. A gente vai deixando a nossa flora desequilibrada. A gente come indiretamente antibióticos das carnes, né, dos frangos, das vacas, porque eles tomam antibiótico. O estresse afeta a nossa flora intestinal. O cloro que tem na água afeta a nossa flora intestinal. Coisas mais graves afetam muito a flora intestinal, como, por exemplo, uma radiação, uma quimioterapia. Então, tudo isso vai mexendo na flora e vai deixando a gente com disbiose. Disbiose é o desequilíbrio da flora. Disbiose é quando as bactérias ruins estão ganhando o time do time de bactérias boas. Então, como é que a gente sabe que a gente provavelmente tem disbiose? Candidíase, né? Nós mulheres sofremos pra caramba. Então, se você sofre de candidíase recorrentemente, isso mostra, é um sinal claro que você tem disbiose, ou seja, as suas bactérias boas estão, perdendo. Insônia, obesidade, mau humor, né, irritação. Se você tem o intestino muito solto, se você tem o intestino muito preso, né, enxaqueca. Todos esses são, enfim, tem vários outros sintomas de quem tem disbiose. Você já tinha ouvido falar de disbiose? Quero saber se você conhecia essa questão tão complexa que é a disbiose. Sim ou não? Responde aí pra mim. Eu conhecia a disbiose. Então, o que vocês acham que toda essa bagunça no nosso intestino contribui? Né? Pra enxaqueca, né? Não preciso nem falar nada. Então, o que vai acontecendo? A gente vai agredindo o nosso intestino vai inflamando e vai aumentando essa permeabilidade. Então, aquele buraquinho da peneira que era minúsculo, ele vai abrindo. Não muito, não é que teu intestino tá arrombado lá, não. É uma coisa sutil que vai aumentar a permeabilidade. Aquela peneira muito fina vai ficando com um buraquinho maior. E o que faz isso acontecer? Aumenta a permeabilidade do intestino. Isso significa que ele começa a perder essa seletividade que ele tem. Sabe aquela coisa do porteiro? Que ele que manda o que vai entrar, o que não vai entrar, e ele é rigoroso. Então, quando ele está com uma boa permeabilidade, o porteiro, que é o intestino, vai ter controle do que entra na corrente sanguínea e do que não entra. Quando a gente faz algo que aumenta a permeabilidade, o que vai acontecer? Vai entrar na corrente sanguínea algo que foi mal digerido. Aquela nossa deficiência no estômago, né? A gente come, fica estufada, tem uma distensão abdominal, fica com gases, solta pum, né? Fica arrotando. Isso é má digestão. Então, uma coisa mal digerida tem um buraquinho maior, vai cair na corrente sanguínea. O que acontece quando cai algo na nossa corrente sanguínea que não era para cair? Sistema imunológico, opa, fomos invadidos aqui por um ser estranho, vamos ativar a produção dos nossos anticorpos para atacar esse inimigo aqui que a gente não conhece. E aí você continua comendo mal, digerindo mal, com o intestino mais permeável, cai outra coisa e vai caindo uma série de comidas mal digeridas, proteínas, enfim. E a gente começa a ter um estresse do nosso sistema imunológico. Isso é silencioso. Isso acontece devagar. Isso demora anos e anos para acontecer
e vai te inflamando, vai estressando o seu sistema imunológico. E aí vou fazer uma pausa. O que aumenta a permeabilidade do intestino? O que faz com que esses buraquinhos abram? A comida ruim, então o açúcar, as farinhas. O glúten aumenta muito a permeabilidade intestinal. O glúten é uma proteína que está presente nos grãos de trigo, que está presente nos grãos de cevada, de malte. Então, o glúten é uma lectina, né? A lectina mais famosa que tem, uma proteína presente no trigo. Então, ele aumenta bastante a permeabilidade intestinal. Fazendo a conexão com a enxaqueca agora, anti-inflamatório. Anti-inflamatório aumenta muito a permeabilidade intestinal. E quem tem enxaqueca usa e abusa de anti-inflamatório. Todos eles. Todos eles. Então, anti-inflamatório não é uma coisa para se usar com tanta recorrência como a gente usa. Você precisa pensar a respeito disso, conversar com o seu médico e não usar abusivamente de anti-inflamatórios, porque o problema também está aí, tá? A questão do glúten tá muito pior. Por quê? Porque cada vez mais o trigo, né, vem sendo modificado para se aumentar a quantidade de glúten. Porque para você fazer um pão, para você fazer bolo, para você ter uma boa farinha, o glúten, ele é aquilo que faz sabe aquela consistência fofinha de um pão? A maciez do pão, ela está diretamente relacionada com a quantidade de glúten. O glúten aglutina, ele é uma cola, né? Então é ele que dá toda a maciez para uma massa. Então a agricultura hoje vem modificando as plantas para que aumentem a quantidade de glúten, então alterando mesmo com técnicas de hibridização, enfim, cruzando, né, plantas de diversos locais para dar uma planta com glúten, com bastante glúten. Então, pessoas falam que o glúten de hoje tem 500%, 600% mais glúten do que tinha há alguns anos atrás, né? E então, reforçando, o glúten, né, o anti-inflamatório, ele vai causar, então, esse desequilíbrio na nossa microbiota. E aí vai causar essa disfunção, essa hipermeabilidade intestinal, né? Então, a gente vai perdendo, consumindo glúten, consumindo anti-inflamatório, perdendo essa permeabilidade da mucosa intestinal, tá? Então, comida mal digerida, proteína mal digerida, vai começar a cair no sangue, imediatamente o corpo produz o anticorpo e vai ativando diariamente nosso sistema imunológico. A gente vai ficando num estado de inflamação. Então eu quero que vocês entendam agora, presta atenção. Quem tem intolerância à lactose aqui? Escreve lactose. Quem tem intolerância à caseína? Escreve caseína. Quem tem intolerância a alguma castanha, ao ovo? Escreve aí o que você tem intolerância. Eu quero que você preste bastante atenção agora nesse momento. O problema não é a lactose, o problema não é a castanha, o problema não é o ovo, o problema é seu intestino que está permeável e que está deixando passar uma proteína mal digerida da castanha, uma proteína, né? E aí você está ativando o seu sistema imunológico e está desenvolvendo essa intolerância. A causa raiz não é a lactose. A causa raiz não é a castanha, não é o ovo, não é a caseína. É o seu intestino que está lascado. E o que acontece? Você não cuida dele, né? E continua comendo pãozinho, a bisnaguinha, o macarrãozinho, tomando anti-inflamatório.
Isso vai gerando uma inflamação que começa a se tornar crônica. E isso vai longe. Porque você pode correr o risco de desenvolver doenças muito mais graves. Lúpus, esclerose múltipla, tiroidite de Hashimoto, psoríase, doença celíaca, esquizofrenia, autismo, epilepsia. São todas reações do nosso sistema imune, que podem ser desde uma coisa mais simples, que a alergia não pode ser chamada de simples, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, até doenças autoimunes graves, dependendo da genética de cada um. E o que eu fico mais querendo bater na tecla é que isso é silencioso, não vem de uma hora para outra. Vocês sabiam disso? Vocês tinham conhecimento de que tá tudo começando ali no intestino? Quem tá gostando dessa live? Quem tá entendendo um monte de coisas que agora tá começando a conectar e fazer sentido? Por que eu não consigo me livrar da sinusite? Por que eu não consigo me livrar da amidalite, da candidíase, da infecção urinária? Por que minha imunidade é baixa? Por conta disso. Porque o intestino está permeável, você está inflamada. Não é à toa, gente. Vamos lá, vamos usar aqui a cabecinha. Não é à toa que os idosos estão morrendo mais aí com o Covid. Pessoas que têm doenças crônicas, diabetes, pressão arterial. Por quê? Porque estão inflamadas já há longos anos. E aí o que acontece? Quando a gente precisa do nosso sistema imunológico para entrar em combate com o vírus ou com a bactéria que seja, mas falando do Covid, do vírus, o que acontece? A nossa guarda, a nossa imunidade está lá servindo cafezinho, entendeu? Para outras coisas que a gente está fazendo com que essa seja gasta, por exemplo, com a nossa alimentação. A gente come um pãozinho, a nossa imunidade está lá tentando combater essa coisa mal digerida que você acabou de comer, ao invés de estar ali na linha de frente para te defender de um vírus, para te defender de uma bactéria. Percebe como que é? Então, assim, quando a gente muda os nossos hábitos, quando a gente come comida de verdade, quando a gente retira tudo que inflama, quando a gente tira tudo que inflama e começa a introduzir alimentos que desinflamam, e aí entra carne, aí entra gordura. Tem gente que tem medo de gordura ainda. Para com isso. Gordura animal desinflama. Né? O que vai acontecer? A tua imunidade vai começar a aumentar aos poucos. Não é de uma hora para outra. Tá? Não é de uma hora para outra. Mas você vai ver que aos poucos a sinusite vai dar com burros na água, dor de garganta, herpes. Eu tinha herpes 2 vezes no ano. A minha candidíase foi embora. Então, e não é só isso, óbvio, você vai melhorar da enxaqueca, você vai melhorar da sua digestão, você vai melhorar da tua desbiose. Não estou falando aqui só de doenças infecciosas. Então, pessoal, vamos recapitular a riqueza de informações que foram ditas aqui hoje, tá? Intestino e cérebro são praticamente a mesma coisa. Eles têm uma conexão absurda. Doenças que envolvem o cérebro e o sistema digestivo estão super conectadas. Os maus hábitos, o glúten e os anti-inflamatórios aumentam a permeabilidade intestinal, aumentam o nível de inflamação. Quem tem enxaqueca tem que fugir de tudo que gera inflamação. Por quê? Porque isso ativa demais o nosso sistema imunológico. E a gente vai ter uma resposta inflamatória imediata. Quem tem enxaqueca tem que fugir de inflamação. Quanto mais tarde
você demorar para mexer nos seus hábitos, mais chances você tem de desenvolver doenças mais graves. Tudo começa no intestino e é piorado pelos hábitos. Vamos para a prática, então. O que tem que fazer, Daniela? Tirar o glúten, tirar o açúcar. E não adianta substituir por farinhas de outros grãos, porque elas inflamam também. A farinha de aveia inflama, a farinha de grão de bico inflama. Os grãos têm uma série de toxinas nas cascas que prejudicam o sistema digestivo, a gente não consegue digerir, a gente fica relutando. Então, precisa mudar a alimentação como um todo. Eu falo isso diariamente. Falo isso aqui, no canal do Telegram, os desafios, os 21 desafios que eu coloquei lá no Telegram, tá tudo bonitinho, o passo a passo para vocês, os 21 desafios lá do Telegram. Na semana Vencendo a Enxaqueca, tô falando isso em todos os vídeos, diariamente aqui nas redes sociais. Então, primeiro precisa tirar tudo que inflama, porque não adianta também você continuar comendo essas coisas. Ah, então a Daniela falou que tem que comer probiótico, né? Então eu vou comer probiótico, que probiótico é bom pro intestino. Tem que ingerir diariamente probiótico? Sim, mas primeiro tem que tratar o problema, né? Tem que tratar o problema. Então, consumir alimentos fermentados, iogurte integral. Um bom iogurte. O que é um bom iogurte? Um bom iogurte tem 2 ingredientes, leite e fermento. Só. Se tiver mais do que isso, já tem aditivo químico aí. Já tem farinha. Outro dia eu peguei um iogurte no supermercado, fui olhar os ingredientes, tinha farinha de arroz no iogurte integral. Tinha amido de milho no iogurte integral. De integral ele não tem nada. Nada. O kefir de leite é um bom probiótico, a coalhada. Mas as melhores são as conservas de vegetais fermentados, a conserva de repolho, a conserva de pepino, a conserva de cenoura. Ontem mesmo eu postei no Instagram uma foto do meu pepino em conserva. Eu diariamente como fermentados. As bebidas fermentadas, né? A gente precisa, então, eliminar tudo isso e adicionar os fermentados, né? Mas isso não é, infelizmente, a realidade das pessoas, porque a gente perdeu, né, a cultura de consumir probiótico. E a nossa saúde está sentindo. Por que o probiótico é bom? Porque o probiótico tem bactérias boas. A fermentação do iogurte, a fermentação do pepino, a fermentação da beterraba, a fermentação do repolho, cria um ambiente favorável à multiplicação de bilhões de bactérias boas, né? Bilhões de bactérias boas, tá? São tantas opções que a gente tem de fermentados que eu comecei a fazer aula de culinária há 4 anos atrás. Eu comecei a dar aula de culinária. Eu tenho curso de saúde intestinal, onde eu ensino a fazer todas as conservas probióticas. Eu dei esse curso sei lá quantas vezes aqui em São Bernardo, em Santo André, em São Paulo. Não sei quantas vezes eu dei. Agora só tá online porque, enfim, não tenho mais, não dá mais para ficar. É muito cansativo fazer curso presencial. A logística é muito difícil. Mas, enfim, quem está no programa aprende a fazer todas as conservas, tá? Ganha o curso de saúde intestinal. Outra coisa, consumir carnes em todas as refeições. Consumir boas gorduras, perder o medo de gordura. A carne é o melhor alimento que tem. Não existe nada em outros alimentos que não tenha na carne. Riquíssimo em todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa para viver bem, viver com dignidade. Então, consumir carne de qualquer bicho, de qualquer corte, com bastante gordura, sem medo da gordura. Inclusive as vísceras, o fígado, a moela, o rim, o miolo.
sem medo de ser feliz, né? Eu sei que tem bastante audiência no Nordeste, eles estão acostumados a comer miolo, né? O caldo de ossos, que é riquíssimo em colágeno, o caldo de osso, riquíssimo, né, nos aminoácidos que vão se transformar em colágeno no nosso corpo, vai ajudar o quê? A melhorar, a voltar a uma permeabilidade no intestino mais normal. O colágeno vai ajudar a reconstituir aí o intestino, tá legal? Por isso que eu tomo todo dia o caldo de osso, pra minha pele, pro meu cabelo, pra minha unha e pro meu intestino, que ficou absolutamente sequelado de tanto anti-inflamatório que eu tomei a minha vida inteira, tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu dar uma respirada aqui. Não se preocupem com a carne, não se preocupem com a gordura, se preocupem sim com o açúcar, com as farinhas, com os aditivos químicos. Isso é a base para você ficar doente. É a base. Ninguém precisa de açúcar, ninguém precisa de farinha. Não tem nada numa farinha que não tenha nas carnes. Nada. E o melhor, as carnes são muito mais biodisponíveis. O que está no grão, no arroz, no feijão, o nosso intestino não consegue digerir, não consegue absorver. Não é biodisponível como é nas carnes. Não adianta você comer feijão achando que você vai absorver ferro. Você não consegue absorver tanto ferro que tá o ferro que está no feijão como você consegue absorver o ferro que está nas carnes. Existe uma diferença enorme. Isso a gente aprende na primeira aula de nutrição. A biodisponibilidade dos alimentos. A gente aprende lá na primeira aula que os grãos, né, os nutrientes não são tão biodisponíveis nos grãos como são nas carnes. Então você come e não absorve, não adianta. Tá legal? É isso, pessoal. É um conjunto aí de boa comida, bom sono, atividade física, saúde intestinal, equilíbrio hormonal, equilíbrio emocional. Então, não deixe de assistir a minissérie que tá no ar até domingo. A série Vencendo a Enxaqueca, tá legal? Vídeo 1, vídeo 2 já estão no ar. Vídeo 3 entra no ar amanhã. Vídeo 4 na segunda-feira, abrindo as inscrições para a próxima turma do programa com a minha mentoria, com o meu acompanhamento. Então, a hora é agora, a hora de agir, a hora de cuidar da saúde. Não adianta deixar para depois, pessoal. Imunidade é uma coisa que a gente constrói devagar. Não adianta agora, por conta do coronavírus, a gente sair correndo e fazer um monte de coisa achando que a imunidade vai melhorar agora. É claro, se você já eliminar açúcar e farinha, você já está fazendo bastante coisa. Mas o coronavírus não vai ser a primeira nem a última pandemia que a gente vai sobreviver. E a gente tem que melhorar o nosso corpo, aumentar as nossas defesas para as bactérias do dia a dia, para infecção na garganta, para sinusite, para infecção na urina. A gente precisa melhorar a nossa imunidade para o nosso dia a dia, porque saúde, pessoal, não é ausência de doença. Saúde é também o quanto o teu organismo está preparado para enfrentar obstáculos, para encarar uma bactéria, para encarar um fungo, para encarar um vírus. A gente precisa estar com os nossos soldadinhos ali preparados. Entende? E quando a gente come muito açúcar, quando a gente come muita farinha, a gente altera muito a nossa insulina vai lá para os quintos dos infernos. E sabe o que acontece com insulina alta? Todos os nossos marcadores de inflamação aumentam. Então isso é silencioso. A pessoa não precisa estar obesa para ela ter uma defesa pequena aí pro coronavírus, por exemplo. Né? Aquela pessoa que tá com pneuzinho, que tá aí comendo o seu pãozinho todo dia de cada dia, ela tá dando munição para inflamação. Entendeu? Então isso é silencioso. Isso é silencioso e tem que ser dito
Porque a indústria alimentícia colocou na nossa cabeça que de manhã tem que comer cereal, que no café da manhã tem que comer granolinha, que tem que comer biscoitinho. Por quê? Porque ela quer vender esse tipo de produto e tá ficando rica, bilionária. E a gente gastando rios de dinheiro com remédio. Então vamos parar para pensar. Quando é que entrou esse tipo de comida industrializada, pronta? A gente está pagando um preço alto com a nossa saúde em nome dessa praticidade. Né? O negócio está tão absurdo que a gente chama de alimento uma coisa que é fabricada. A gente chama de comida uma coisa que vem num pacote, embalada. E aí quando a gente fala de comida de verdade, a gente chama isso de dieta. Isso é maluquice, é inversão de tudo. Tá tudo ao contrário. A medicina que cuida da saúde, que cuida do corpo, que cuida da mente, que enxerga o nosso corpo como um todo, é chamada de medicina alternativa. E a tradicional é a medicina que vai lá e que te entope de remédio. Que coisa esquisita isso. Vamos abrir a cabeça. Vamos abrir a cabeça. Então, a comida de verdade é dieta? Não, a comida de verdade deveria ser o que todo mundo come. Ninguém precisa de açúcar, ninguém precisa de farinha. Uma criança não precisa de açúcar. Uma grávida não precisa de açúcar, não precisa de farinha. Não existe nenhuma restrição para você comer carnes, gorduras, vegetais, folhas, queijos, iogurtes, ervas, especiarias, fermentados. Ninguém tem restrição a esse tipo de alimentação. Ninguém. Agora, a grande maioria da população tem restrição sim ao açúcar, sim às farinhas, porque é isso que está deixando a gente doente. Os óleos vegetais, os grãos, as farinhas, o açúcar. Então vamos começar a abrir a cabeça, pensar um pouquinho fora da caixa. O nosso maior bem é a nossa saúde, pessoal. É a nossa saúde. Você não estaria aqui me vendo. Eu canso de falar essa frase, eu sei que é repetitivo, mas você não estaria aqui hoje se você não tivesse aberto seu olho de manhã quando você acordou. Você está aqui porque você está viva. Então a saúde, ela tem que ser a nossa prioridade. Com saúde, você convive com as pessoas que você mais ama. Com saúde, você vai nos lugares que você quer. Com saúde, você trabalha. Com saúde, você é produtiva. Com saúde, você vive os melhores momentos que a vida pode te proporcionar. Então vamos pensar nisso, pessoal. Vamos pensar nisso e colocar os nossos objetivos em prática. Se você ainda não está lá nos desafios do canal do Telegram, entra lá. Eu postei o 20º desafio. A gente tá na reta final. Amanhã entra no desafio 21. Gente, é muito conteúdo que eu tô colocando gratuitamente para vocês. A semana vencendo a enxaqueca, os desafios lá no canal do Telegram, todos os vídeos que entram diariamente aí para vocês. O desafio de hoje foi: trace seus objetivos, desenhe seu futuro. Que futuro que você quer? Um futuro com dor, se entupindo de remédio, ou um futuro sem dor, com menos remédio? Você tem que desenhar e ir atrás. Ninguém vai fazer por você. Essa semana, antes de ontem, meu marido pegou, a gente tá aqui confinado, como todo mundo. Ele falou, eu tava fazendo café da manhã, aí ele falou assim: eu vou fazer um café. Aí eu falei, tá. Aí ele falou, putz, sacanagem, né? Você vai ficar com vontade de tomar o café. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei assim: claro que eu vou ficar com vontade de tomar o café. É óbvio que eu vou ficar com vontade de tomar o café. Só que eu não posso tomar café. E eu não vou fazer você mudar por minha causa. Não é certo isso. Quem tem que dizer não sou eu. Então, faça seu café. Eu não vou tomar. Por mais que eu fique com vontade. .com.br. Entendeu? Então, assim, eu sou responsável. Não adianta eu falar, então meu marido fez um cafezinho, eu vou lá tomar. Vai se ferrar. Vai se ferrar, porque vai ficar com dor. A dor volta. Eu já fiz o teste.
Então não adianta a gente ficar terceirizando, sabe? Ai, o meu marido compra pãozinho. Ai, porque no meu trabalho todo mundo toma leite com café e açúcar e eu tenho que tomar. Tem nada. Tem nada. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém paga seus boletos. Alguém paga seus boletos? A gente tem que começar a ser real. A gente tem que começar a ser real. Quem vai vomitar depois é você. Quem vai ficar com dor é você. Ninguém vai levar você no hospital às 3 horas da manhã. Entendeu? Então é a gente que tem que fazer pela gente mesmo. Porque a gente tem dó da gente mesmo. Eu não aguentava mais viver daquela forma. Com dor, todo dia me entupindo de remédio. Então eu fiz por mim e pelos meus. Porque eu queria ficar com a minha mãe, eu queria sair, eu queria trabalhar, eu queria ser uma pessoa produtiva no meu trabalho. Ai, Daniela, é difícil. É difícil, cara, mas se você achar que ficar com dor é menos difícil, sem problema nenhum. Vai tomar remédio. Vai fazer o quê? Pra mim, ficar com dor era muito mais difícil. E é esse o recado que eu quero levar pra vocês hoje. Tá bom? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Tá todo mundo quieto aqui. Tá todo mundo quieto. Quero corações. Faz sentido isso? O que eu tô falando? Vamos tomar as rédeas da saúde de volta. Vamos coordenar o que a gente quer. Vamos desenhar o nosso futuro. Eu quero viver sem dor daqui 1 ano. Então eu vou fazer o que é necessário fazer. Eu vou mudar os meus hábitos para criar um ambiente para enxaqueca ser silenciada. Esse é o ponto. Ninguém vai fazer isso por você, é só você que vai poder fazer isso. Beleza, pessoal? Existe saída, é possível sim. É difícil? É, pra caramba, mas é possível. Vejam aí os depoimentos que eu tô gravando de pessoas que vocês nunca conheciam. Amanhã tem mais um depoimento maravilhoso. Sábado tem mais, domingo tem mais. Não é só pra mim. Funciona pra quem tá disposta a encarar e a mudar. Beleza, pessoal? É isso aí. Um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam, Semana Vencendo a Enxaqueca sai do ar no domingo. Se não assistir os vídeos, até domingo, 23h59, vai sair do ar. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Sai do ar. Na segunda-feira entra o vídeo 4, que é o vídeo das inscrições do programa. Beleza? Beijo, 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 beijo pra vocês. Bora lá. Vamos vencer essa enxaqueca juntas. Tá bom, pessoal? Obrigada aí mais uma vez pelo carinho e pela audiência. Tchau, tchau. Amanhã a gente se vê.